Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica iniciou esta quarta-feira o Tempo da Quaresma, um itinerário de preparação para a Páscoa com referências essenciais nos textos da Bíblia das liturgias de cada domingo. Os do próximo vão ser analisados neste programa pelo cônego António Rego, jornalista, e o padre Vítor Gonçalves, pároco em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Começamos, padre Rego, por essa referência ao tempo litúrgico que se vive, que iniciou na quarta-feira o Tempo da Quaresma. Quaresma, a primeira ideia é que devemos andar sisudos, cobertos de cinza, desiludidos da vida. E não, a Quaresma é a primeira alegria da Páscoa já não estar muito longe, estar perto. São 40 dias ainda, mas a Quaresma existe em função da Páscoa, não é em função de nós próprios. Claro que é histórico estes 40 dias, que se demarcam por uma purificação interior, que se expressa tradicionalmente pelo jejum ou pela abstinência, mas que também vão ganhando novas formas consoante os tempos. E que podemos dizer, até com a mensagem do Papa neste ano, que as obras da misericórdia são um instrumento extraordinário para nós nos prepararmos para a Páscoa, com a penitência das obras da misericórdia. Na concretização cotidiana de cada uma delas. Exatamente. É evidente que há 2 dias marcados para a gente fazer o jejum, mas isso também é subjetivo, que a gente pode trocar por coisas mais agradáveis à abstinência. Portanto, interessa que, na realidade, a gente assuma este sentido. Primeiro, penitencial meu, de eu me ver, de eu me rever, de eu me arrepender e de eu me preparar. Segundo, passar à vida. E nós já conhecemos estas obras da misericórdia, que também são sugeridas pela mensagem do Papa. Estas obras da misericórdia, as 7 corporais e as 7 espirituais, que não são tão separadas quanto parece. Mas eu não sei se a gente pode fazer uma pequena citação do Papa na sua mensagem da Quaresma, tempo favorável para todos poderem finalmente sair da própria alienação existencial, de andarmos como que embriagados pela vida, graças à escuta da palavra, às obras da misericórdia. Se por meio das obras corporais tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores. Aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Isto é uma forma interessante e nova, com linguagem nova, de dizer as 14 obras de misericórdia. Sempre esta maneira admirável de nós fazermos presente uma doutrina que pode parecer até monocórdica, uma cantilena que se ouve na catequese, mas que depois a gente percebe que não pode estar distraída, indiferente, alheia aos problemas dos outros, à sua pobreza, à sua fraqueza, à sua doença, mas também, digamos, ao caminho que estão a percorrer, que os pode levar à perdição, e somos responsáveis pelos outros. A misericórdia é fazer uma sintonia de coração com os problemas dos outros. Quem me dera fazer tudo isto que estou a dizer, mas de facto tenho sentido que há um apelo e uma diligência para que o nosso coração seja outro ao olhar e ao sentir os outros. Padre Vítor, é pároco em Lisboa, não é? No coração da cidade de Lisboa, na Baixa. De que forma é que este tempo se propõe a uma comunidade como aquela que preside na Igreja de São Domingos? No fundo, eu creio que é também deixar esta ideia da Quaresma como um caminho muito individual, muito de perfeccionismo, que é sempre o perigo de transformarmos a santidade num perfeccionismo, de me privar de um montão de coisas, o tal ar sisudo e penitente, não é? Que nós temos associado, para a perspectiva de renovação que a Quaresma tem e traz.
E, no fundo, esse seu sentido provisório, porque 40 é um número provisório, como o deserto que vamos ter, é uma dimensão de provisoriedade na vida, mas é, ao mesmo tempo, um espaço grande de luta, de confronto com os critérios e com os valores da nossa vida. O coração da cidade é um espaço de imenso bulício, de cruzamento de muitas realidades. Gostava de sublinhar as dimensões visíveis também que o Papa propôs e que ali no coração da cidade temos 2 portas da misericórdia, na Catedral e na Igreja de São Roque. São sinais apenas para perceber que todo este caminho significa entrar mais em Cristo. Mas a porta não é só para entrar, é para sair no sentido de que a atenção aos outros tem de ser uma constante. E por isso, esta escuta da palavra, que até perpassa aqui pelas leituras de hoje, tem que se concretizar em gestos, não gestos isolados simplesmente, é os gestos da oferta, que surge na primeira leitura, e é no fundo também o gesto da vida nova que Jesus afirma ao recusar as propostas do diabo, lá no deserto. No fundo aquilo é a síntese de todas as tentações. Então, é um tempo jubiloso no sentido da orientação da Páscoa, mas em termos de facto de comunidade não podemos viver isto numa espiritualidadezinha fechada em nós próprios, a remoer os nossos defeitos e aquilo que nos faz ficar um bocadinho a patinar sempre na mesma, mas abrir-nos profundamente a Cristo e aos outros. É um convite que, por certo, passa nos 3 textos que se escuta. Vamos analisar desde já o Evangelho. E antes dessa análise, vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: "Se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforma em pão." Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: nem só de pão vive o homem." O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe: "Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu." Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto." Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus então respondeu-lhe: "Está mandado: não tentarás o Senhor teu Deus." Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Padre Rego, que simbolismo está aqui nestas 3 tentações que o Evangelho descreve? Primeiro, as próprias tentações. Eu creio que é das cenas em que Jesus mais arrisca, digamos, a definição perfeita da sua pessoa. Ele está mesmo no limite e isso aproxima-lo de nós, está mesmo no limite do humano e do divino, que é a tentação, que é a sedução, que é a proximidade da fraqueza e a hipótese da queda. E Jesus aceita esse desafio e depois, com um vigor que nós vemos, uma lucidez que nós sempre gostaríamos de ter na nossa tentação, ele corta à direita e sabe o que é que quer e diz: não deixarás de adorar o Senhor teu Deus. E rejeita aquilo que nós chamamos o diabo e essas suas vozes sedutoras pelo poder, pela grandeza, pela riqueza, pelo pão em exagero e em esbanjamento. Isso passa tudo pela pessoa de Jesus, num local, num deserto, numa grande solidão, sem ninguém, praticamente no princípio, para o amparar, mas depois sente o conforto da vitória, a alegria da tentação vencida. Eu julgo que estão aqui elementos que são divinos,
que nós também hoje não sabemos traduzir a linguagem, se isto foi exatamente assim, se são estas as palavras e os gestos, os 40 dias sem comer, mas o Evangelho não é para nós, digamos, desfibrarmos cada acontecimento, mas para recebermos dele o todo. E este todo é, de facto, para nós, entusiasmante na nossa própria fragilidade. Mas, no fundo, estas tentações são a síntese de todas as tentações. Sim, sim. E elas não acontecem só aqui. Eu Certo. penso que esse é um aspecto importante. E é depois de Jesus ter sido batizado. Portanto, cheio do Espírito Santo, Jesus é tentado. Nós poderíamos pensar, o batismo é uma capa, protege-nos, já somos cristãos, então Deus está por nós, não nos vai acontecer mal nenhum. E de facto, vamos ser sempre postos à prova. É esta a expressão. E elas são síntese porque, no fundo, mostrando realidades que são humanas, o pão é necessário, o poder também, enquanto dimensão de serviço, e a própria eficácia, que é isso que eu chamo um bocadinho a última, uma eficácia que ali ronda um bocadinho a vaidade. Pois. Porque o dominar. A última é aquele espetáculo que seria Jesus saltar do pináculo do templo, que quando vamos a Israel lá se diz onde é, uma das esquinas do templo que ainda persiste, é a eficácia. Fazia aquilo e toda a gente acreditava. Essas realidades são humanas, mas quando são levadas a um extremo, o pão por excesso, no fundo, o esbanjamento, a riqueza excessiva, aquilo que até os ricos já nem precisam, mas querem ter. O poder, quando deixa de ser, de facto, consciência de que é um serviço que Deus nos confere para a construção do mundo e dos outros, e, de repente, a eficácia que nos faz querer ser como Deus. O demónio é muito o diabo é muito esperto, porque ele aprendeu. Ele, na última tentação, usa a palavra de Deus, usa o Salmo 90, que é precisamente o Salmo... E esse diálogo da palavra de Deus entre o diabo e Jesus Cristo... É interessantíssimo, porque Jesus vai respondendo com a palavra de Deus e o diabo à terceira, deixa estar, que eu também conheço a Bíblia. Tunga, põe lá o Salmo 90 que vamos ler. E então, aqui esta questão da palavra, que está aqui sempre presente, porque Jesus responde com a palavra que todo judeu conhece, não é? E nós temos a importância da palavra espalhada pelas leituras deste domingo e depois as obras, porque Jesus, ao dizer não, está a identificar qual vai ser a sua missão. A sua missão vai passar pela pobreza, o despojamento, vai passar pela centralidade do Pai, é Deus. E onde está? Falas-nos sempre do Pai, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê o Pai. Portanto, Jesus é o rosto do Pai. Terceiro, vai passar pela morte, que é precisamente o mais contrário ao espetáculo. O mais contrário à vitória dita apenas humana. Que relevância tem o facto deste texto ser colocado aqui no início do itinerário da Quaresma? Eu penso que é bem colocado, porque nos põe a cru a necessidade que nós temos de fazer opções, de fazer escolhas. E a Quaresma tem de penitencial exatamente esta metanoia, como se diz, esta transformação, esta escolha que nós fazemos de uma vida pautada por outros valores. E por isso, esta cena põe-nos logo a claro qual é o caminho que nós temos para seguir na Quaresma. E porque este texto tem muito a ver também com a Páscoa. E então, em São Lucas, que em concreto põe na boca do diabo a expressão "se és filho de Deus", que é aquela que Jesus vai escutar na cruz. Quando diz aqui, retirou-o até de presença de Jesus até certo tempo, não quer dizer que ele guardou-se só para a hora máxima da entrega. Não, foi fazendo tentações ao longo do tempo. Nós vemos aqueles que o querem vir buscar para fazer rei. Nós temos vários momentos onde Jesus é tentado a fazer uma missão à maneira humana. E depois a ligação com a Páscoa, porque este é um texto claramente apontado à Páscoa. De resto, na cruz há uma tentação, vamos dizer assim, de uma forma muito mais dramática, onde também está outra vez no fio, que é confiar no Pai e sentir-se abandonado pelo Pai. E, portanto, ele vence também essa situação, já, digamos, na sua própria carne. Temos de avançar nesta análise que fazemos a textos da Bíblia. Vamos à primeira leitura do livro de Deuteronômio, no capítulo 26. Colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias. Que contexto é este no Antigo Testamento? Que oferta é esta que se tinha de fazer a Deus? Bem, era o melhor que surgia da terra, que brotava da terra, de sinais da terra, é para o nosso Deus. Isso faz sentido.
tem a ver com a emulação, tem a ver com a dádiva, tem a ver com o reconhecimento da transcendência de Deus. Mas também está aqui um pouco encarnado na história daquele errante que foi para o Egito, que depois cresceu aquele povo, depois foi escravizado, depois vem para o deserto fazer a viagem a caminho da Terra Prometida. E nessa passagem não se vai esquecendo do Deus que, no fundo, o liberta e o acompanha. E, no fundo, julgo que está muito presente esta ideia que a nossa história está dentro do projeto de Deus, da história de Deus. Não é um acaso, não é, digamos, um acontecimento solto, mas está aí. E por isso, a homenagem que nós prestamos, eu digo às vezes, ao domingo mesmo na missa, às vezes as pessoas pensam, quando vêm à missa ao domingo, fazem um grande favor a Deus. Deus é que nos faz o grande favor de nos congregar, para nós percebermos isto, aquele ambão de onde brota a palavra, como Neemias víamos há pouco tempo a proclamar a palavra, aquele altar onde se dá o sacrifício não de touros nem de bezerros, mas do próprio corpo de Cristo que nos redime e que nos alimenta, enfim, e na parte final da comunhão. Portanto, eu julgo que estas coisas não aparecem aqui soltas, mas se enquadram na história de um povo, porque tudo o que se passa no Antigo Testamento tem, digamos, uma projeção no Novo e que, digamos, em pleno século XXI, nós encontramos na viagem que fazemos. E este texto é muito significativo a abrir a Quaresma, porque este é o texto que é dito na ceia pascal. Ainda hoje os judeus começam a ceia com o mais novo dos presentes a perguntar: o que é que estamos aqui a fazer esta noite? E o mais velho diz: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito. Faz esta narração. Quer dizer isto que a memória, que às vezes nós gostaríamos de apagar a memória e as memórias menos boas e as memórias de sofrimento, a memória é importante ser purificada. Eu nunca me esqueço dessa expressão que o Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, falava: purificar a memória. Sim, mas a memória é a nossa história. E, portanto, esta história é um reconhecimento dos sofrimentos, das alegrias e, no fundo, das maravilhas que Deus fez. E esse é um problema que às vezes temos, que criamos uma mentalidade de que está sempre qualquer coisa mal. De facto, a dimensão da imperfeição acompanha-nos, mas porquê é que havemos de ser sempre tão negativos? Porquê é que não havemos de encontrar as pequenas, grandes maravilhas do cotidiano? E essa experiência, isso já em si também creio que é uma obra de misericórdia, que é conseguirmos reconhecer no cotidiano pessoal e do nosso mundo todas aquelas realidades que também são maravilhosas. E esta expressão da oferta a Deus desses primeiros frutos é a expressão sempre da oferta de cada um também. De facto, que não é uma coisa do passado, esta é lá do Antigo Testamento, Nada, não é? nada. É também deste tempo. Do cotidiano. Vamos ao texto da segunda leitura da Epístola aos Romanos, onde emerge essa afirmação: não há diferença entre judeu e grego. São Paulo, de facto, foi uma das suas apostas. Foi dizer que todos estávamos chamados. E quando os judeus pensavam que eram os únicos, São Paulo desloca o centro também da salvação para os gregos, digamos, os pagãos, que era o termo... Gentios. Os gentios, melhor dizer. As outras gentes. Que era o termo praticamente que se usava. Mas aqui eu acho que há um convite a fugirmos de toda a arrogância, porque havia no judaísmo, de facto, aquela consciência de que era um povo eleito, mas em muitos havia uma arrogância dessa missão. E às vezes também a nossa fé torna-nos arrogantes em relação aos gentios de hoje, aos não crentes, e nós somos convidados a não ser autossuficientes e procurar também os sinais de Deus que existem nos outros. E que a salvação é uma conquista nossa, mas é um dom de Deus. Ou seja, se eu estou neste caminho, eu preciso reconhecer que foi Deus que me concedeu. E aí há uma atitude que ainda há pouco se falava num encontro, que é a necessidade da gratidão, de nós nos sentirmos gratos por aquilo que Deus nos dá. Estamos numa sociedade complexa, onde há violência, mas onde nós vivemos, onde nós somos capazes de nos enriquecer espiritualmente, de partilhar, de celebrar tranquilamente a nossa fé, de a pôr em prática, e temos condições
fundamentais para isso, e penso que raramente damos graças a Deus por este recanto em que vivemos e por esta oportunidade de sermos igreja e de podermos transmitir os dons que Ele nos concede. Padre Vítor, a sua análise deste texto? Esta universalidade, de facto, vem do acreditar em alguém. Não é o acreditar numas ideias ou nos princípios assim vagos. Não, o que isto suscita, esta leitura, é a relação pessoal com Jesus. O mesmo Senhor, rico para todos os que o invocam. Quem invocar o nome do Senhor. E este invocar o nome do Senhor não é aquilo que se calhar estamos a pensar no sentido de dizer ai Senhor ajuda-me aqui, ai Senhor ajuda-me ali, que também é legítimo. Mas vem na linha daquilo que anteriormente o São Paulo dizia: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E este confessar com a boca e acreditar com o coração, é importante perceber que não é também apenas um ato fechado numa intelectualidade ou num esforço de inteligência. Não. É um ato, a boca professa a palavra. Mas acreditar com o coração é o centro vital de toda a ação humana, na perspectiva judaica também. Portanto, esse acreditar com o coração significa a vida que se transforma a partir desse acreditar, a partir dessa relação vital com Jesus Cristo. E é aí que esta palavra e ato, palavra e obras, no fundo, se torna de facto concreto. Exatamente, e é aqui que se insere num elemento de conversão. E, portanto, ela passa por aqui, que foi muito bem expresso desta forma, mas isto está tudo, digamos, numa caminhada quaresmal que se faz, que é de aproximação e de renúncia e de consciência, e por isso a gente não pode viver sem parar e sem confrontar-se e sem perceber, de facto, estes aspectos todos que existem e que nos passam superficialmente ao lado se nós não dedicamos algum tempo e algum coração a tudo isso. Mas, uma proposta para este tempo. Falando de coração, eu deixava, sem ser propagandista, deixava a sugestão de um livro para esta quaresma, que é o Andrea Tornielli, é um jornalista, mas que tem uma grande proximidade com o Papa e que lhe faz meia dúzia de perguntas. Algumas já estão respondidas, mas todas estão respondidas de uma forma nova. E aí está a surpresa permanente. Não é propaganda, que eu não tenho porcentagem. Comprei-o. Mas é uma aposta nesse é uma tema. Aposta que nos pode ajudar à conversão desta quaresma. Fica essa proposta, a partir também dos textos que aqui analisaram, que agradeço terem estado neste programa a deixar pistas para o tempo da quaresma que agora inicia. Mais logo, siga o programa Eclésia na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.